A deputada federal Carla Zambelli foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Passada a operação policial, ela se pronunciou e disse não ter medo de ser caçada. Eu vou conversar agora ao vivo com o Igor Damasceno, direto de Brasília, que vai trazer os detalhes para a gente. Igor, ela me pareceu muito segura, no discurso que fez e demonstrou até um certo otimismo, mesmo com as acusações pesando sobre ela, Bom dia para você. Adriane, bom dia para você, para todos que nos acompanham aqui no nosso Manhã no Ar. Pois é, Carla Zambelli concedeu uma coletiva de imprensa no Salão Verde da Câmara dos Deputados e alegou inocência. As investigações apontam que a parlamentar bolsonarista teria contratado o hacker Walter Delgatti para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça e expedir um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Ela também teria pedido para ele invadir urnas eletrônicas durante as eleições do ano passado para provar, supostamente, a fragilidade do processo eleitoral brasileiro. Ainda de acordo com as investigações, Carla Zambelli teria feito essa contratação no valor de R$ 13.500, porque não teria concordado com o resultado das urnas, que elegeram Lula como presidente da República. Em depoimento, Walter Delgatti acabou acusando a parlamentar bolsonarista. Ela disse que não, que na verdade eles se encontraram algumas vezes para que ele prestasse serviços de tecnologia. O fato é que o depoimento de Delgatti também mostra que ele teve um encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada e ali Bolsonaro teria feito algumas perguntas, no mínimo estranhas, ao hacker. Isso fez com que os parlamentares, membros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, vão votar daqui a pouquinho um requerimento de convocação para que Delgatti também preste esclarecimentos na CPI mista. O autor do requerimento, o deputado petista lá de Minas Gerais, o Rogério Correia, ele afirmou que esse depoimento de Delgatti é importante para esclarecer possíveis atos criminosos contra a democracia. Sobre a operação da Polícia Federal aqui em Brasília e em São Paulo, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. Em Brasília, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos no gabinete da deputada e no apartamento funcional. Os agentes apreenderam as armas e o passaporte de Carla Zambelli. A suspeita é que ela tenha contratado o hacker Walter Delgatti para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça e emitir alvarás de prisão falsos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A operação, deflagrada pela Polícia Federal, foi autorizada pelo próprio ministro. Na decisão, Moraes justifica que o hacker confirmou que a deputada solicitou a invasão a uma urna eletrônica ou qualquer sistema da justiça brasileira, visando demonstrar a fragilidade do sistema. Também disse que Zambelli o pediu para obter conversas comprometedoras do ministro caso não conseguisse invadir a urna eletrônica. Walter Delgatti foi preso preventivamente hoje de manhã no interior de São Paulo. Delgatti confirmou à polícia que recebeu ao menos o valor de R$ 13.500 nos meses anteriores e posteriores à invasão do CNJ. O valor foi repassado por meio de interpostas pessoas próximas de Carla Zambelli. Walter Delgatti afirmou que não conseguiu invadir o site do Tribunal Superior Eleitoral nem o celular pessoal do ministro Alexandre de Moraes. Em coletiva de imprensa, Carla Zambelli disse que vai prestar depoimento na Polícia Federal na segunda-feira e alegou que é inocente. Segundo ela, os valores repassados ao hacker são referentes aos serviços que ele prestou na equipe de comunicação da deputada. Os pagamentos que houve foram sempre relacionados ao site, para ele fazer melhorias no site, fazer firewall no site e ligar as minhas redes sociais ao site, que ele próprio disse para vocês, todos jornalistas. Está na imprensa, é fácil achar. Zambelli também confirmou que o hacker ainda se encontrou com o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, e com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A PF investiga se ele foi contratado para tentar fraudar o processo eleitoral. Zambelli disse que Walter Delgatti iria ser contratado para fazer uma auditoria paralela nas urnas eletrônicas e orientou Bolsonaro e Valdemar a não contratá-lo. Levou ele até o Valdemar Costa Neto, a gente fez uma reunião. E nessa reunião, eu já, sabendo de que ele era
enfim, uma pessoa que tinha bastante conhecimento nessa área, mas que eu não sabia como ele estava naquele momento, em que espectro ideológico ele estaria naquele momento. Eu fiz assim que não para o Valdemar, por trás, para ele não contratar. Mas, em depoimento, o hacker disse que encontrou o ex-presidente no Palácio da Alvorada e que Bolsonaro perguntou se ele conseguiria invadir as urnas eletrônicas. Bom, eu entrei em contato com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para saber se ele queria se pronunciar a respeito dessas acusações do hacker Walter Delgatti, mas a defesa não me deu um retorno. O fato é que, coincidentemente ou não, no mesmo dia em que foi deflagrada essa operação contra Carla Zambelli, a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados aceitou a denúncia contra ela. Essa denúncia não tem nada a ver com a operação, mas também complica a situação dela. Ela teria feito quebra de decoro parlamentar ao ter xingado um deputado durante uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Se a Comissão de Ética julgar que ela quebrou sim o decoro, ela pode ser, inclusive, cassada. Adriane. Por esse argumento específico, né, da denúncia na Comissão de Ética, eu acredito, Igor, que muitos parlamentares poderiam ir no bolo também de cassação por xingar um ao outro, né? Isso tem sido cena repetida no parlamento. Agora, essa questão da possibilidade da contratação de um hacker, isso sim é algo muito específico, grave, e que, se confirmado, com certeza vai ser também denunciado no Conselho de Ética e gera o processo de decoro. Quem é que pode caçar um parlamentar? A comissão, os próprios parlamentares, né? Entre eles, isso é analisado pela Comissão de Ética, a quebra de decoro parlamentar, que pode levar a um processo de cassação e pode ter esse desdobramento lá na frente. Agora, se Carla Zambelli se ela for cassada por xingamento, o que é algo inadmissível dentro do parlamento, deveria ser, pode abrir um precedente para uma série de outras pessoas também que fazem isso. Se a gente for só se concentrar nas CPIs, já roda um grupo grande em todas as CPIs, inclusive, que a gente tem acompanhado e já acompanhou desde a pandemia. Agora, Igor, eu queria conversar com você sobre uma situação que é bastante polêmica e que ganha novos capítulos. O Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu adiar por mais uma semana o julgamento da descriminalização do porte de pequenas quantidades de drogas para consumo pessoal. Qual o motivo desse adiamento? E, apesar dele, já houve votos, né, declarados a respeito, inclusive favoráveis a esse posicionamento, né, de descriminalizar. Pois é, segundo a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, o julgamento precisou ser suspenso porque há outros julgamentos também na fila. Eu lembro a vocês que esse julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas tramita lá no Supremo Tribunal Federal desde 2015 e, pelo visto, vai se arrastar aí por mais pelo menos alguns meses, pelo menos até o fim do ano. Por enquanto, o placar é 4-0 para a descriminalização. O relator, ministro Gilmar Mendes, defende que a pessoa que estiver com qualquer tipo de entorpecente, ele não especificou qual, dependendo da quantidade de grama que esteja ali com aquela pessoa, pode não ser mais considerado crime desde que seja para uso pessoal. Só que os outros 3 ministros que votaram a favor da descriminalização, eles especificaram que tipo de entorpecente que pode ser descriminalizado. Eles colocaram somente a maconha. Então, até agora, por 3 votos, quem estiver portando maconha no bolso, dependendo da quantidade de gramas, e se for para uso pessoal, pode não ser mais enquadrado como um criminoso, não estará mais infringindo a lei. Esse é o entendimento de alguns dos ministros do STF, mas o julgamento ainda não acabou, não há maioria de votos, pelo menos outros 6 ministros ainda precisam registrar o voto. Ontem, o julgamento foi suspenso no início da noite, depois do voto de mais de 4 horas do ministro Alexandre de Moraes. Ele também votou a favor de que a maconha para uso pessoal, se até 60 gramas, estiver portando até 60 gramas, não é considerado crime. Inclusive, o voto dele foi elogiado pelos ministros do STF, mas bastante criticado por quem não concorda com esse tipo de descriminalização. Vamos ouvir o que disse o ministro Alexandre de Moraes.
eu diria que o sistema de persecução penal não concordou com a lei, com a despenalização. Então, acabou transformando o usuário, muito dos usuários, em pequenos traficantes. Só que o pequeno traficante, com a nova lei, tinha uma pena alta, foi para o sistema penitenciário. Jovem, primário, sem oferecer periculosidade à sociedade, foi literalmente capturado pelas organizações criminosas. O que não dá é, com a mesma quantidade de droga, com as mesmas condições de apreensão, alguém só ser considerado traficante com 52% a mais de peso, somente por ter curso superior. No caso da idade, é pior ainda. Para os suspeitos até 30 anos, 36 gramas. Para os suspeitos que são pegos com mais de 30 anos, 56 gramas. Nós podemos considerar que os dois são traficantes ou que os dois são usuários. O que não dá é porque um tem 18 anos e outro tem 32, um ser traficante e outro usuário. Bom, esse é o voto polêmico e a sustentação oral, ou seja, a justificativa do ministro Alexandre de Moraes para defender que transportar até essa quantidade de 60 gramas de maconha para consumo pessoal não pode ser caracterizado tráfico de drogas e, portanto, ele defende a descriminalização do consumo pessoal da maconha. Ele disse ainda que a lei antidrogas, aprovada em 2006, que inclusive proíbe transportar, consumir ou vender entorpecentes, contribui para o tráfico de drogas, um entendimento totalmente contrário de alguns especialistas e pessoas que não defendem as drogas, a liberação desses entorpecentes. O fato é que o julgamento está 4-0 a favor da descriminalização, ainda faltam 6 votos, não há data marcada para a retomada do julgamento. Lembrando que esse julgamento já tramita lá na Suprema Corte desde 2015. Adriane. Igor, eu fiquei numa dúvida em relação a essa quantidade de drogas, né? Por quê? Inicialmente, o caso chegou ao Supremo relacionado à maconha. Só que lá foi inserido outros tipos de drogas, né? Que poderiam também ser considerados de consumo pessoal ou não. E é muito diferente uma quantidade de maconha que vai ser fumada para uma quantidade de cocaína que vai ser cheirada. Uma vem de uma forma, vem num saquinho embalado, uma pequena quantidade, a maconha na trouxinha, dependendo do tipo, se for skunk já é diferente. E 60 gramas de cocaína, seria muita cocaína, né? Mais ou menos meia xícara de chá. Seria a mesma proporção para as drogas, por exemplo, heroína, a quantidade, né, o efeito da heroína e a quantidade que se consome é muito pequena diante do que se fuma de uma maconha. Essa quantidade de 60 gramas seria específica para a maconha ou poderia se estender para outros tipos de entorpecentes? O relator, ministro Gilmar Mendes, ele não especificou que tipo de entorpecente poderia ser descriminalizado para uso pessoal. Isso abrange, isso dá espaço para a brecha na lei, como, por exemplo, o uso de cocaína para consumo pessoal, o crack para consumo pessoal, mas os outros 3 ministros que votaram depois de Gilmar Mendes, eles especificaram, é apenas a maconha. A descriminalização seria apenas para a maconha. Então, vai depender da quantidade de votos que vem depois. Se as pessoas vão acompanhar integralmente o relator, ou seja, não especificar o tipo de entorpecente, ou se eles vão acompanhar o voto desses outros 3 ministros, inclusive Alexandre de Moraes, apenas a maconha. Ou pode acontecer também, é o que se espera, por exemplo, de André Mendonça, que eles não descriminalizem nenhum tipo de entorpecente. Então vai depender, isso ainda está em aberto, vai depender dos votos que virão. Por enquanto, são 3 ministros a favor da descriminalização da maconha e 1 ministro que não especificou o tipo de entorpecente. Isso pode abranger todos os outros. A decisão é polêmica, mas a gente vai ter que aguardar os próximos votos. Uma pedra de crack de 60 gramas dá uma cracolândia todinha ali.
E se você for para a cocaína também, 60 gramas, haja carreira de pó. Enfim, é uma situação muito delicada que Igor está rindo do meu linguajar, né? Normalmente eu não falo assim, mas é porque a gente também aqui trata do noticiário policial, e no noticiário policial a gente consegue ver a dimensão da quantidade de droga que é utilizada, é até a forma como são encontradas, os papelotes que são de cada espécie de drogas que é comercializado, né, pelo tráfico, e são quantidades completamente diferentes. Meia xícara de cocaína é muita cocaína. Então, a gente vai seguir acompanhando, até porque eles vendem por grama, né? O cocaína é por grama. Imagina 60 gramas, precisa ter grana, bastante grana para conseguir comprar 60 gramas de cocaína. A gente vai seguir acompanhando, porque, como eu disse, é uma votação que vai continuar e depende dos outros, e se vai se estender para outros tipos de entorpecentes ou apenas a maconha. A princípio, ao que parece, Igor, a maconha, pelo menos a maconha, esse porte para uso pessoal, está quase que liberado já, quase que definido, porque são 4 votos já favoráveis, inclusive o voto do relator. Talvez fique para o ano que vem, né? Porque a gente já está no meio de... Já começou agosto e tem outros processos na fila, mas você tem essa mesma concepção de que a maconha já é algo praticamente definido em relação aos votos dos demais ministros? Com certeza, o que a gente tem visto é que está todo mundo acompanhando o voto do relator, diverge uma coisa ou outra, mas pelo menos em relação à maconha já há um consenso. Eu ainda fico em dúvida a respeito da justificativa deles, dizendo que a lei antidrogas favorece o tráfico de drogas. Mas se a pessoa que vai comprar a maconha para uso pessoal e a venda da maconha, comercialização da maconha não é legal no Brasil, ela vai comprar do traficante. Isso também favorece o tráfico de drogas. Então, não achei essa justificativa válida, acho que ainda precisa falar a respeito, ainda é preciso discutir a respeito da venda, porque se o consumo é liberado, se eu sou um cliente, se eu sou um consumidor, eu vou querer ir até o vendedor, e o vendedor não pode vender legalmente no Brasil. Então, está muito em aberto isso. Acho que o foco não pode ser somente o uso pessoal, mas também a venda, porque quem usa vai querer comprar. E se você pode comprar, enfim. Se pode usar e não pode comprar, né? Estão me falando aqui, a produção apurou que um pino pequeno de cocaína tem menos de 1 grama. Então, para formar essa quantidade toda, precisariam de 120. Aí não seria tráfico de drogas? Porque a gente mostra uma série de pessoas com menos do que isso sendo detidas. Igor, daqui a pouquinho eu volto a falar com você sobre isso. Lembrando que essa enquete lá das nossas redes sociais, no YouTube da TV A Crítica, nós estamos ao vivo por lá. E a enquete é essa descriminalização do uso de drogas, né? Da quantidade de drogas para aporte pessoal, né? De consumo. Está lá no Instagram, aliás, está lá no YouTube, e você que já está acompanhando a gente pela internet pode votar, e você que não está acompanhando, que está na TV aberta, pode ir lá rapidinho dar a sua opinião, que daqui a pouco a gente já traz esse resultado aqui. E o então advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em processos da Operação Lava Jato, Cristiano Zanin, toma posse hoje como ministro do Supremo Tribunal Federal. A cerimônia ocorre na tarde desta quinta-feira. Lula, que indicou Zanin para o cargo, estará presente na solenidade e a expectativa da corte é que haja 350 convidados presentes na posse. Entre eles, Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, e os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além dos convidados pessoais de Zanin. A solenidade marcada para as 4h da tarde vai ocorrer de forma presencial lá no plenário da Corte. A cerimônia deve durar aproximadamente 15 minutos. Eu suspeito que se estenda. No Supremo foram instaladas estruturas de metal e tecido nas 2 entradas do prédio principal para recepcionar esses convidados. Zanin substitui Ricardo Lewandowski, de 75 anos, que pediu aposentadoria em abril de 2023, após 17 anos no exercício da função. Aos 75 anos é a possibilidade da aposentadoria. Por isso que ele acabou saindo e agora vai haver essa substituição. Portanto, hoje teremos um novo ministro do Supremo Tribunal Federal, que era o advogado de Lula. E agora a gente fala de economia, porque após 3 anos em quedas, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa Selic. E a gente vai entender melhor de que forma isso impacta
a vida de todo mundo, né? De que forma essa redução pode iniciar uma mudança nesse processo, no movimento monetário brasileiro, com o Igor Damasceno. De pinos de cocaína para a economia. Igor, traz os detalhes para a gente aí do que isso significa na prática. Olha só, Adriane, na prática, a taxa básica de juros caiu meio ponto percentual. Saiu daquele patamar que já estava há um ano, 13,75%, para 13,25%. Parece ser uma redução bastante tímida, mas foi bastante comemorada pelo governo federal, principalmente pela equipe econômica do Ministério da Fazenda. O ministro Fernando Haddad, inclusive, até concedeu uma coletiva de imprensa falando que abre um precedente para a redução. A redução de ontem foi bastante tímida, meio ponto, mas isso significa que o governo federal conseguiu credibilidade com o Banco Central, Comitê de Política Monetária, e também com o mercado financeiro. Ou seja, daqui 45 dias, quando o Copom se reunir novamente para reavaliar a taxa Selic, a previsão é que caia ainda mais, que caia mais uma vez. E então vai entrar numa constante queda até chegar no patamar considerado razoável. Ainda assim, a Selic é considerada a maior taxa de juros do mundo, mesmo com essa redução. E olha, ontem o ministro da Fazenda concedeu essa coletiva de imprensa. Antes disso, foi especificado o voto de cada membro do Copom. 4 deles defenderam apenas a redução de 0,25%. Só que a maioria, ou seja, 5 votos, definiu que seria meio ponto percentual. Entre eles, o Gabriel Galípolo, ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda, que pela primeira vez participou da ata do Copom logo depois da indicação e aprovação do Senado, e também o próprio presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele que já estava defendendo o patamar elevado de 13,75%, depois de tanta pressão do governo federal, cedeu e quis reduzir em meio ponto percentual. Haddad se disse surpreso nessa redução, ele esperava algo em torno de 0,25% e agradeceu o Banco Central. Vamos ouvir. O fato do placar ser apertado é porque há mesmo uma discussão técnica. O próprio mercado hoje, você vê o fechamento do mercado, ele estava, né, muita gente apostando em 0,50, muita gente apostando em 0,25. É normal. No momento de transição, né, você vai calibrando isso. Então é normal esse tipo de coisa acontecer. Mas o comunicado é mais extenso do que isso. Ele não diz respeito só ao que aconteceu hoje, mas ele, de certa maneira, descreve os próximos passos e, obviamente, que vai aguardar boas notícias, como aconteceu no primeiro semestre. Bom, para o Copom, o controle da inflação e a aprovação de medidas importantes no Congresso Nacional, como o novo marco fiscal e também a reforma tributária, contribuíram para essa credibilidade do governo federal com o Banco Central, e esses foram os motivos para a redução do Copom. Na prática, a redução da taxa básica de juros impacta, sim, diretamente no bolso do brasileiro. A gente sabe que o programa Desenrola Brasil tenta fazer a negociação de dívidas atrasadas de mais de 70 milhões de brasileiros para que eles conseguem limpar o nome ali na praça. Com a taxa básica mais baixa, né, com essa redução, há uma facilidade maior para renegociar essas dívidas. Então, os juros vai ficando cada vez menor e isso vai facilitar a renegociação. Isso aquece também o mercado de produtos de alto valor agregado, como, por exemplo, carros e imóveis, com a taxa básica mais barata, né, menos cara, digamos assim, com a redução dos juros. Isso pode estimular a compra, porque vai ter mais acesso a crédito com juros um pouco menor. Então, as pessoas vão se sentir mais motivadas para comprar um veículo, para comprar uma casa, porque eles vão ter mais acesso a crédito e os juros não vão ser tão altos assim. E, claro, os produtos vão ficando mais baratos, isso aumenta o poder de compra do brasileiro, aumenta o consumo e, consequentemente, reaquece a economia. Então, a notícia é bastante positiva para a economia do Brasil, Adriane. Tá certo, Igor. Muito obrigada pelas informações. A gente fica na expectativa de sentir esses efeitos agora com a redução da taxa, que ainda é a mais alta, mas que só de reduzir já é um sinal positivo. Obrigada e ótimo dia de trabalho aí em Brasília para você.
Por aqui a gente segue com informações ao vivo do Noticiário Policial, uma informação que vem de agora lá do bairro, lá da zona norte da cidade. A gente vai conversar com a Vanessa, que tem informações sobre um assalto que terminou em linchamento. É isso, Vanessa? É isso, Adriane, viu? Isso foi ontem, por volta aí das 20 horas, a equipe da 15ª Companhia Interativa Comunitária foi quem foi acionada para o local. A gente fala aqui da Zona Norte de Manaus e nós conversamos com o tenente da SICOM, que disse que teve a troca de plantão, porque essa ocorrência foi às 8 horas, mas ele passou aqui alguns detalhes sobre esse caso, viu? E de acordo com o tenente, Adriane, o fato aconteceu aqui entre o bairro Colônia Terra Nova e o Nova Cidade, aqui na Avenida das Flores. De acordo com a equipe policial, eles receberam um acionamento para o encontro de cadáveres. Chegando no local, eles então conversaram com uma testemunha e essa pessoa teria dito que o homem, que ainda não foi identificado, que estava trajando apenas uma calça jeans, estaria supostamente cometendo assaltos e que naquele mesmo momento ele teria feito como vítima um senhor que passava aqui no local. Mas é a partir daí, Adriane, que de acordo com a equipe policial, motoqueiros passam pelo local, percebem essa suposta ação e eles resolvem então agir com as próprias mãos. O homem então foi brutalmente espancado, inclusive toda essa ação foi filmada. Esse homem recebeu vários golpes. A equipe do Instituto Médico Legal foi acionado porque ele acabou morrendo após essa agressão. E no laudo do IML consta que ele sofreu ali uma fratura na mandíbula, houve também um traumatismo craniano e várias escoriações pelo corpo. Essa vítima ainda chegou a ser asfixiada, né? Morreu aí por asfixia mecânica, de acordo com informações do laudo do Instituto Médico Legal. A equipe policial disse ainda à nossa equipe, durante essa conversa, né, com o tenente, que quando eles chegaram aqui, obviamente, as pessoas que estariam aí envolvidas nesse crime teriam saído do local, somente deixando o corpo da vítima para trás, desse homem que ainda não foi identificado e também não teve a idade revelada. Mas, ao que tudo indica, a equipe policial disse que a informação é de que ele estaria realmente cometendo assaltos e, por conta disso, houve aí esse linchamento aqui na zona norte de Manaus, que resultou aí com esse fim. Adriane, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Mais um crime registrado na nossa cidade e a consequência dele posterior, que vira também outro crime, um crime ainda mais grave. E agora, a gente vai trazer o resultado da enquete que nós chamamos logo no começo do programa sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. 75% dos telespectadores do Manhã no Ar que foram até o YouTube votar não são a favor da descriminalização. A pergunta é: você é a favor da descriminalização do porte de drogas para o consumo pessoal, né, que é o que a gente vinha falando? 25% diz sim, e muito parte dessas pessoas acreditam no desencarecimento. Caiu essa palavra? Errei a palavra. Evitar que as pessoas vão para a cadeia, tá? Evitar que as pessoas entrem no sistema prisional por conta do tráfico de drogas e uma superlotação. E 75% aqui são contra, né? São contra esses votos que já são favoráveis, né? Já são 4 votos favoráveis lá no STF. Tá aí, portanto, o resultado da nossa enquete. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.